Oi, leoninos! Espero que a passagem do tempo por aí no mês de abril tenha sido boa e agora que a gente entra aí para o longo maio, que seja melhor ainda, né? Se no mês passado a gente falou de algumas providências, recados e chacoalhões sobre a sua vida, vamos ver o que o mês de maio nos espera. Enquanto eu embaralho por aqui, você já pode fazer a sua inscrição, deixar a sua curtida e, claro, né, se permitir a conexão e a costura com o seu ascendente, com a sua lua e Vênus. Aqui a gente está exercitando a nossa autonomia e também falando assim, olha, escreva um pedacinho, fale ali o que te aponta, tem esse momento aí que é entre você e o seu íntimo, porque isso também ajudará a você manter a mente clara, consciente dos próximos atos e das condições que o mundo oferece. Mas, sem mais delongas, bora lá, bora nas cartinhas, bora tentar analisar o que tem para Leão nesse mês de maio. 8 de copas, 4 de espadas, Pajem de ouros, ora. Fundo do deck, fui dar uma espiadinha, 2 de copas, mas ali entra depois. Bom, meus queridos leoninos, nós estamos falando aqui e nos conectando com alguns leoninos que tomaram alguns partidos na vida. Saíram de lugares que para muitas pessoas pode ter sido visto como, putz, mas por que você abriu mão daquilo que você fazia bem ou te fazia bem? Mas por que você tem feito essas escolhas? Nossa, mas aquele lugar era ideal, aquela coisa ali te oferecia tudo para você. E aí, o mês de maio vai refletir essas escolhas que te levaram a condições que para os outros não são condições seguras, mas que dão para ti, né, uma confiança e uma capacidade de bancar aquilo que é quase instintivo, de analisar quais são os lugares que são para você ou não. Então, aqui com esse 8 de copas, os leoninos vão estar repercutindo algumas debandadas que eles deram. Em alguns momentos, isso vai representar que você abandonou relações que, por mais que te oferecessem ali algum nível de acolhimento, de sensação de pertencimento, também faziam com que você se pensasse num lugar congelado, travado da sua vida, e para outras pessoas eles deixaram ir, se retiraram de alguns lugares onde que para os outros era um sonho e para você era apenas uma sensação de não estar integrado verdadeiramente, caminhando pela sua estrada. E aí, a partir disso, né, desses eventos, e eu acho que do resultado das suas ações, de deixar ir e de bancar e apoiar na sua intuição, quais são os lugares e outros futuros possíveis para você, é que agora nós nos encontramos no 4 de espadas. A gente sabe que algumas relações, algumas posições vão nos colocar ali naquele sentimento de alívio, mas o que vocês encontram nesse início é uma sensação de que, putz, eu achei que ao escolher aquilo, ao escolher debandar de algum lugar, as coisas estariam mais claras e óbvias para mim, no sentido de o que eu tenho que fazer a seguir. Mas a vida, meus queridos, ela não é doce, ela não é mole. A vida, ela vai fazer com que algumas escolhas não te levem apenas à consciência, mas te levem também a uma reintegração de si. Reintegração essa que vai exigir uma maior necessidade de momentos mais sozinhos, mais reflexivos, mais analíticos sobre o que devem ser os próximos passos. Vai exigir um revisitar do passado para que você entenda realmente o que foi que te afastou de condições de vida que para os outros era tudo e para você representava ali uma certa angústia. Então, é um mês que está trabalhando nesses ecos de tomadas de decisões, que podem ser decisões que você tomou até 6 meses atrás e que agora aparecem aí
como 6 meses, 6 meses, mas enfim, aparecem aí como uma condição de que, putz, eu fiz as escolhas, eu agi, eu tomei algumas posturas, mas eu preciso dessa uma hora aqui, desse momento aqui, desses dias aqui, para me concentrar. Então, se no início do mês a gente tem a manifestação, né, os resultados, as ações, as condições que a gente deve esperar de quem escolheu partir, e aí pode estar no falatório, pode estar na sua imagem pública, pode estar na maneira com que as pessoas observam as suas últimas escolhas, mas tenha consciência que muitas delas realmente foram ali a sua intuição falando, existe uma outra vida possível, e por isso que no meio do mês é bem capaz de você se sentir mais empacado, mas é porque foram tantos movimentos que te levaram, né, te condicionaram um nível de pensamento não, de sensação de que eu tô atrasado, de que eu preciso estar vivendo outra vida, que no meio do mês será preciso fazer aí esse para tudo, vamos analisar aqui, eu preciso de uma folga, nem que seja um final de semana, porque eu preciso colocar no lugar algumas coisas dentro de mim. E isso é positivo por quê? Porque é bem possível que no mês de maio, né, que com esse Pajem de Ouros, você comece a se libertar e a se entender num outro ponto da vida. Se a gente começa o mês entendendo os fluxos e esses pensamentos, né, de quem escolheu partir de alguns lugares, no meio do mês, a gente tem aqui essa necessidade de um isolamento, de tirar realmente dias para você pensar em o que for. Vamos fazer uma timeline, uma linha do tempo na real de tudo que foram os eventos dos últimos 4 anos ou 2 anos da sua vida. O Pajem de Ouros vai falar, mas de tudo aquilo que foi derrubado, retirado ou apartado da sua vida por certos desalinhamentos de pensamento, de reflexão, de modo de trabalho ou de modo de ser, você começa a perceber que existem outras coisas que são duráveis para você. E aí você começa a perceber aquilo que você abandonou e deixou estagnado por temer, por não representar para o mundo o nível de sucesso e por temer a sua própria intuição, no sentido de eu já entendi sobre as minhas habilidades. No final do mês, algumas condições no sentido de convites para se reapresentar no mundo prático volta. E aí, gente, a gente pode esperar, olha o deck 2 de copas, a gente pode esperar para aqueles coraçõezinhos leoninos, possibilidades de encontros felizes no nível amoroso, não precisa nem de ser beijo, nem nada assim, mas encontros felizes, né, nesse nível afetivo, um bom date, uma boa conversa, um bom papo nesse campo, mas também oportunidades e parcerias que surgem no campo profissional, que pegam aqueles talentos seus que estão um pouco soltos e desordenados e mostra para você o que é realmente reescrever o seu caminho ou reencontrar o seu caminho através de raízes que já foram fincadas há muito tempo. Então, um mês belo, mas um mês pesado aí, porque às vezes ser confrontado com as nossas escolhas pode nos colocar nesse lugar de ai meu Deus, então não tem nada para fazer porque toda decisão que eu tomo é ruim, e na real é só que a vida quer que você pare um pouquinho, entenda o que foram os últimos movimentos, entenda porque algumas escolhas de 2 anos ou um pouco mais estavam ali atravessando as suas questões, e por que agora existem mais condições para você produzir e ter gostosos encontros do que antes. Enfim, eu sou Francine Oliveira, agora fico usando meu Oliveira, aqui do Numarte Cartomancia. Nas outras redes, @anumarte, você encontra essa e outras reflexões a partir das cartas, e eu vou ficando por aqui e até logo.